Meus irmãos e irmãs, nós nos encontramos mais uma vez para a nossa meditação, comentário à liturgia dominical. Tentamos hoje fazer ao vivo, mas infelizmente a nossa internet não nos ajudou, então nós estamos gravando e vamos colocar depois este vídeo à disposição dos nossos ministros da palavra, animadores de comunidade, para que possam bem preparar suas celebrações. Como sempre, nós recordamos que primeiro de tudo, nós não temos a intenção de ser um esgotamento daquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer, mas muito pelo contrário, nosso objetivo aqui é dar algumas linhas mestras, algumas linhas guias, para que os nossos animadores de comunidade possam bem preparar as suas celebrações. É claro, todos aqueles que vêm ao encontro deste vídeo, que nos acompanham, são sempre muito bem-vindos e agradecemos desde já a participação de todos. Queremos recordar também, caso você não seja ainda inscrito em nosso canal no YouTube, que possa considerar inscrever-se. Através da sua inscrição, você nos ajuda neste projeto de evangelização através das redes sociais. E ao final deste vídeo, caso tenha gostado do nosso comentário, da nossa explicação, te convidamos também a deixar o seu gostei, a deixar o seu comentário e também, é claro, a compartilhar esta mensagem com outros dos teus irmãos e irmãs. Uma última recordação que queremos fazer antes de iniciar propriamente a meditação dos textos bíblicos é justamente que nós não fazemos nesse momento a leitura dos textos bíblicos, mas os mesmos estão indicados na descrição deste vídeo e você pode pausá-lo, ir lá, ver o vídeo, fazer a leitura dos textos bíblicos e depois retomar com o nosso vídeo para dar continuidade então a esta meditação neste 30º domingo do tempo comum. E passando diretamente então à nossa meditação, nós nos encontramos de fato no 30º domingo do tempo comum. Daqui a 4 domingos iremos encerrar este ciclo litúrgico do ano B, com o qual nós caminhamos ao longo deste ano, e iremos iniciar um novo ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento. E nesse 30º domingo do tempo comum, nós somos apresentados aos últimos versículos do capítulo 10 de São Marcos, que estamos meditando já há alguns dias, aonde nos é apresentada a cura do cego de Jericó. Para nós nos situarmos um pouco no tempo, os versículos que nós hoje meditamos estão colocados logo após os versículos do último domingo, do 29º domingo do tempo comum, onde nós víamos Tiago e João que pedem a Jesus para sentar-se à sua direita e à sua esquerda. E o evangelho de hoje ele tem 3 personagens bastante marcantes. O primeiro personagem é o personagem do próprio cego. Esse cego que, primeiro de tudo, era condenado pela religião judaica e pelo povo. Recordemos sempre que as doenças físicas na época de Jesus eram interpretadas pela teologia da época como castigos de Deus por algum pecado cometido, ou por si mesmo ou por alguém. E, portanto, o cego era já condenado pela religião judaica porque era considerado um pecador público, era considerado alguém impossibilitado de estudar a lei e, portanto, seria então um amaldiçoado por Deus. No entanto, é interessante percebermos que na figura deste cego coloca-se algo que os discípulos ainda não têm esta compreensão e esta facilidade de entender. Este cego ele percebe o que os outros não veem, porque chama Jesus o filho de Davi, sendo este um título messiânico, ele percebe já em Cristo o Messias. É claro, depois precisamos ver que tipo de Messias ele percebe, mas ele percebe ali em Cristo alguém extraordinário e percebe que aquela pessoa tem poder de fazer com que ele recupere a visão. E é por isso que no diálogo com Cristo, ele de fato pede que ele possa ver. Mestre, que eu veja. Outra figura que nós encontramos neste evangelho, outra personagem, é a multidão, que era composta pelos discípulos de Jesus, pelos apóstolos, que quando vem este cego que grita, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim,
procuram mandar que ele se cale e que não importune o mestre. O mestre não deveria ter tempo para ocupar-se com estas situações, na visão deles, na mentalidade deles, porque já era alguém condenado. E sendo alguém condenado, com ele não se deveria perder tempo. É claro, é aonde entra o terceiro personagem, que é Jesus, que desconstrói esta mentalidade que eles tinham e, ao contrário de rechaçar aquele homem, ao contrário de fazer com que aquele homem se afaste, ele pede que o chamem. E ao chamar, pergunta diretamente o que ele necessita. O que queres que eu te faça? É a pergunta que faz Jesus a este homem. E diante da resposta, mestre, que eu veja, Jesus lhe concede de fato a visão. É claro, nós vemos então, depois de toda esta ação, que o cego é salvo pela fé e passa a ver. E ao ser salvo pela fé, e aqui entendamos a fé e este ver, não unicamente como este caminhar atrás de Jesus, mas como uma adesão a Jesus Cristo e a sua proposta de salvação, este homem passa a seguir Jesus pelo caminho. Esta é a mensagem, esta é a estrutura do Evangelho deste domingo. Nós continuamos também lendo a segunda leitura da carta aos Hebreus. Já estamos meditando há alguns dias, onde o autor, da carta aos Hebreus, vem nos falando, vem nos ensinando. E hoje o tema da carta se centra sobre o fato de que Jesus é o sumo sacerdote por excelência. É por isso que o autor começa primeiro dando as características do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele deve ser alguém tirado de dentre os homens, instituído o mediador entre Deus e a humanidade. Ele deve ter compaixão das pessoas pecadoras e oferecer sacrifícios pelos pecados de si mesmo e dos outros e ser chamado por Deus. Estas eram as características do sumo sacerdote na época de Jesus. E ali nós vemos então o autor da carta aos Hebreus que vem dizer que Jesus é o sumo sacerdote por excelência. Primeiramente porque ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e por isso faz essa mediação perfeita. Recordemos, o sumo sacerdote é instituído como mediador entre Deus e a humanidade. E Cristo em si carrega a nossa natureza humana e a natureza divina, e por isso ali a mediação acontece de forma perfeita. Cristo fez-se solidário aos pecadores de todos os homens, de todos os tempos, doando-se por amor ao Pai e à humanidade. De fato, o sumo sacerdote é convidado a ter compaixão das pessoas pecadoras e oferecer estes sacrifícios pelos seus próprios pecados e pelos pecados dos outros. É claro, nós acreditamos e professamos que Cristo faz-se semelhante a nós em tudo, menos o pecado, e, portanto, a realidade do pecado não se faz presente em sua vida. Mas, é claro, ele faz-se solidário conosco. Ele tem compaixão de nós, pecadores, e por isso doa-se por amor ao Pai e por amor à humanidade. Sobre o chamado por Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, e por isso o seu chamado já acontece desde sempre e para sempre. E assim o autor da carta aos Hebreus vem recordar-nos então que Cristo é o sumo sacerdote por excelência e que não existe ninguém superior a ele. E torna-se também exemplo, é claro, de todo sacerdócio. Todo sacerdote deve ser este mediador entre Deus e a humanidade, deve viver a compaixão com as pessoas pecadoras, porque também ele é um pecador e deve ser chamado por Deus. Mas ao contrário de ter como modelo os sacerdotes do Antigo Testamento, o sacerdote cristão, o sacerdote católico, tem como modelo Cristo. E deve ser movido então a doar-se por amor ao Pai, por amor a Deus e por amor à humanidade. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Jeremias e é um convite à esperança.
Jeremias ele escreve em 3 tempos bastante diferentes, profetiza em 3 tempos diferentes. E a primeira leitura de hoje é tirada deste último momento de profecia de Jeremias, quando está sobre o trono de Israel o rei Sedecias e a cidade de Jerusalém é invadida por Nabucodonosor e os hebreus são então levados para a Babilônia. É o tempo do exílio. E assim, Jeremias faz este convite à esperança para aquele povo que encontrava-se no exílio, longe da sua pátria, tendo já que a cidade de Jerusalém teria sido destruída. E aí o profeta convida o povo à alegria e à esperança. Alegria e esperança por quê? Porque Deus irá restaurar mais uma vez Jerusalém e reunirá o seu povo disperso desde as extremidades da terra. Ou seja, apesar de parecer que Deus tenha abandonado o seu povo, porque este povo encontra-se exilado, encontra-se fora da pátria, Jeremias convida este povo para que viva a esperança de que Deus mais uma vez irá ao encontro deste povo. E de fato ele diz, será o próprio Deus quem irá conduzir o povo por torrentes de água, por um caminho sem obstáculo, levando todos para a Jerusalém, levando todos novamente para a cidade prometida e cumprindo assim a sua obra salvadora, a obra prometida desde Abraão até os dias de hoje, que se cumpre de fato para nós cristãos na pessoa de Jesus Cristo, quando Ele nos restaura e nos leva para junto do Pai. Esta é uma visão geral das leituras desse dia de hoje. É claro que convosco gostaríamos de fazer também uma pequena atualização dessas leituras, alguns questionamentos que possam ser guias neste caminhar, nesta vida de igreja, tirados maiormente do nosso Evangelho. E o primeiro questionamento que nós colocamos é: como o cego Bartimeu, nós somos chamados a ir ao encontro de Cristo, a nos encontrar com Ele e deixar-se transformar por Ele. De fato, se nós pegarmos a figura do cego Bartimeu, ele, ao perceber a presença de Jesus Cristo, que Cristo está ali presente, ele vai ao seu encontro, porque sabe que em Cristo pode encontrar a vida, porque sabe que em Cristo pode recuperar de fato aquilo que havia perdido, que era a própria visão. E o faz indo ao seu encontro e deixando-se transformar por ele. E essa transformação ela fica muito claro pelo fato que Bartimeu ele deixa de lado suas seguranças, representadas pelo manto. De fato, nós vemos ele dá um pulo e, deixando o seu manto, vai ao encontro de Jesus. E ao fazer esse encontro com Cristo, ele põe-se a seguir Jesus. Bartimeu é o exemplo da vida de todo cristão. Nós nos encontramos com Cristo, fazemos a experiência dele, a experiência do discipulado e decidimos segui-lo e anunciá-lo. E por isso então, do mesmo modo como fez o cego Bartimeu, também nós somos chamados a ir ao encontro de Cristo, ao ir ao encontro do seu projeto salvador, a dar adesão da fé, que como nós recordávamos, é justamente aderir a Jesus Cristo e a sua proposta de salvação em nossas vidas. No entanto, uma outra figura deste evangelho nos chama a atenção. É a figura da multidão. A multidão tenta calar Bartimeu, porque já havia caracterizado, já havia rotulado Bartimeu. Era um pecador. E, portanto, o mestre não deveria ter tempo para ocupar-se com aquele pecador. E ali o convite que nós fazemos é que devemos ter cuidado para não querermos controlar e monopolizar a ação de Jesus. Muitas vezes nós queremos ser aqueles que dizem: Jesus pode agir aqui, Jesus pode agir ali, naquele lugar Jesus não entra. E aí eu me pergunto, quantas pessoas são por nós rotuladas como pessoas que não podem aproximar-se de Cristo? A quantos Bartimeus nós fechamos as portas da igreja e, consequentemente, afastamos de Cristo?
Quantos moralismos às vezes nós vemos dentro da igreja. É claro, a igreja tem sua doutrina e ela é permanente, mas essa doutrina deve ser anunciada com misericórdia e não deve nunca ser motivo de exclusão. Portanto, o personagem da multidão deveria ser aquele personagem que nós deveríamos nos afastar sempre. Não somos nós que devemos bloquear o acesso das pessoas a Jesus Cristo, mas a nossa função, enquanto batizados, é aquela que nos apresenta o autor da carta aos Hebreus. Se nós conhecemos a Deus, se nós caminhamos com Ele, devemos ser esses mediadores entre Deus e a humanidade, entre aqueles que buscam Jesus Cristo e o próprio Cristo, e não aqueles que põem empecilhos, não aqueles que afastam as pessoas de Jesus Cristo. O último ponto de reflexão que eu trago para nós é justamente este. Cristo, ele convida-nos a chamar todos a si. Quando Cristo percebe que aqueles discípulos, aquela multidão está afastando o cego, ele não concorda com aquela atitude, mas pede que eles o chamem para junto de si, o chame para perto, porque ele quer ouvir, ele quer entender, ele quer auxiliar aquela pessoa. E nisso ele chama principalmente os mais necessitados de sua misericórdia. E ali a necessidade de reconhecermos-nos todos pecadores e, portanto, todos necessitados desta misericórdia. A misericórdia que vem do Pai, a misericórdia que Cristo nos oferece, que tem como principal efeito o perdão dos nossos pecados. Portanto, também nós, na nossa missão de discípulos, missionários, de batizados, somos convidados a chamar todos para junto de Jesus Cristo, sempre com misericórdia, e chamarmos principalmente aqueles que necessitam do perdão, aqueles que necessitam da misericórdia de Cristo. Por isso, devemos recordar que o anúncio de Cristo é dever de todos os batizados, mas deve ser sempre feito, repito, com misericórdia, como aqueles que de fato querem auxiliar as pessoas a trilharem o caminho de Jesus Cristo, para que então, sentindo-se chamados por Cristo, caminhando com Cristo, eles possam tomar a decisão de suas vidas, a decisão da fé, como fez hoje o cego Bartimeu, que decide aderir a Jesus, a sua proposta de salvação, e passa a segui-lo. Que possamos, então, neste final de semana, vivermos um pouco daquilo que esta palavra nos ensina, que possamos sempre meditar e nos aproximar de Jesus Cristo. Nós queremos agradecer a todos que nos acompanharam até este momento, nesta nossa reflexão. Recordamos sempre, como já dizia ao início, que esta reflexão ela não tem a intenção de ser um esgotamento daquilo que a palavra de Deus vem a nos ensinar, mas dar algumas linhas mestras, algumas linhas guias, para que a gente possa bem preparar as nossas celebrações, principalmente os ministros da palavra aqui da Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Mas sempre agradecemos a todos que nos acompanharam até este momento. E mais uma vez recordamos, caso você não seja inscrito ainda em nosso canal no YouTube, que possa considerar inscrever-se, e com a sua inscrição você nos auxilia sempre neste projeto de evangelização através das redes sociais. Te convidamos também sempre para que possa deixar o seu gostei, o seu comentário, compartilhar esta mensagem de fé com outros dos teus irmãos e irmãs. Nos encontraremos neste final de semana, no domingo, às 8h15 e às 19h15, para a Santa Missa. Na segunda-feira, retomamos com o nosso programa Palavra de Fé e Vida. E assim, à conclusão desta reflexão, queremos pedir a Deus Todo-Poderoso que abençoe você, que abençoe todo o teu final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.